Olá, Runabiku, saudações, quintos planetários, bem-vindos à nossa terceira aula desta Lua Galáctica da Integridade. E nesse dia super especial, que é o dia 23 da Lua, que é quando a gente tem o encontro dos amantes no Telectonon. Então, quem está acompanhando essa jornada junto comigo no tabuleiro, ou quem está iniciando essa jornada, é justamente o dia em que Pacal Votan, que é a representação da tartaruga amarela, por ele ser Sol galáctico, encontra com a Bolonique, que é o vento solar, ou seja, a tartaruga branca, que ela estava aguardando ele no dia 23 da Lua, que é justamente o salão que a gente chegou hoje, que é essa torre matriz da navegação da Terra, e aí é quando tem essa fusão do encontro da representação desses dois arquétipos, mas é a representação também dessa união do sagrado masculino, do sagrado feminino em nós. Então, é o momento realmente da união, ou da conexão mesmo entre o masculino e feminino, entre o equilíbrio entre essas polaridades na Lua, com a energia da Lua do feminino, com a energia do Sol do masculino. Mas é um momento muito especial para a gente fazer essas conexões, para a gente fazer de repente um ritual, uma meditação, ou simplesmente reconhecer que nós temos essas duas forças dentro de nós. Então, vou colocar agora a imagem aqui de como está a configuração do tabuleiro hoje, para vocês também visualizarem. Eu sei que esse vídeo aqui também ele vai ficar disponível no canal do Telectonon para que em algum outro momento vocês possam ver, mas só para visualizar como está a configuração hoje, porque realmente é um dia muito especial. Essa lua galáctica, como eu falei nas primeiras aulas, ela está mais sincrônica do que o normal, né? Porque, na verdade, tudo é sincrônico. Mas como a gente começou essa lua com um Kim da Águia, a gente foi seguindo essa jornada e aí, quando a gente teve a segunda aula lá no dia 7 da lua, que a gente iniciou a jornada também dos 16 dias do Cubo do Guerreiro, iniciou no Salão do Dragão, que normalmente sempre é isso que acontece, são 16 dias do Dragão ao selo 16, que é do Guerreiro, por isso que é a jornada do Guerreiro. Mas a gente também fez essa jornada justamente vibrando na energia do dia. Então, no primeiro dia estava o dragão, a gente vibrando no Salão do Dragão. E ontem a gente encerrou esses 16 dias com o guerreiro espectral, então liberando a energia do guerreiro, a energia desse questionar para receber inteligência universal, aprendendo a soltar esses questionamentos para que a resposta venha no momento certo. E que realmente a gente aprendeu também os preceitos do projeto RINRI, amadurecendo também esse conhecimento em nós. E hoje a gente chegou nessa torre matriz da Terra e é o encontro dos amantes. Então, para esse encontro dos amantes, inicia também a terceira aula. E hoje, nessa aula, né, especificamente, a gente vai falar, além dessa jornada, a gente vai falar também sobre as runas do Futark, que é super importante também para esse projeto RINRI, para estabelecer a telepatia, para a gente conectar telepaticamente, e também falando sobre o banco PC e as membranas pseudimboides. Então, tá tudo interligado, tá tudo conectado. O Telectonon, ele é a mãe de todas as profecias, então ele consegue reunir o I Ching, que eu já falei também na aula passada, o projeto RINRI, e agora eu vou falar também sobre as runas Futark. Então, são 24 runas que está vinculado, são as mesmas runas do antigo calendário germânico, né, que
que são o Futark antigo, e por que são 24, né? Tudo faz parte dessa numerologia sagrada, mas, no meu entendimento, está muito vinculado também a, a nossa própria essência, desde a conexão com o nosso Sol, que ele é conhecido como Knit-Arhal ou Velatropa 24, então já traz essa numerologia do número 24, assim como a Terra é o Velatropa 24.3, porque é o terceiro planeta do sistema de Velatropa, e mais e mais sincronicidades, né? O José Arguelles também nasceu no dia 24 do Gregoriano, de janeiro, e que é um dia bem especial por ser quando tem a mudança das placas, que eu também já falei na aula anterior, e o dia 24 de julho, que é também o fechamento do sincronário das 13 luas. Então, todas essas conexões com o número 24 não são em vão, assim como tem as 24 runas do Futark, são esses escudos que vocês podem visualizar nessa imagem, e elas estão distribuídos quatro em quatro placas, que é a divisão do nosso planeta Terra também, mas é dividido entre uma placa vermelha, uma branca, uma azul e uma amarela, que é a divisão também das harmônicas, com os selos, com os dias dos epitais de cada uma das luas também, semana vermelha, branca, azul, amarela. Também tem essa divisão aqui na membrana psi que vocês estão vendo. Então, os primeiros 6 dias estão conectadas com essas runas específicas aqui. Eu não vou citar o nome delas, até porque realmente eu não tenho isso decorado, realmente eu sinto elas, eu visualizo e faço o preceito no dia, mas não vou falar agora porque também não é o objetivo, é realmente trazer a informação de forma simples, sucinta, para que você comece a decodificar também por si só, o relembrar essa linguagem. Então, para vocês saberem como funciona, na verdade, é, aqui nas placas tem a primeira do dia primeiro, que seria a Ferru, ela está no início e depois desce lá para o dia 2 e ele vai fazendo esse sistema intercalado, né? Da mesma forma que no tabuleiro do Telectonon, o primeiro circuito tá conectado com o último e eles vão se conectando entre as extremidades, sempre entre as polaridades que eles se conectam. E aí são divisões de 6 runas para cada semana, para cada epital. Por que são os 6? Porque o último, que é o cílio, que é o cardíaco, ele é a runa vazia. Né? A runa vazia, o futar, que ele vem de Odin, mas também trazendo para essa linguagem mais da lei do tempo, também é conhecido como as runas vazias de Votan, do legado dos Votans. Então, todo cílio a gente concentra a energia de todas essas runas e descarrega no centro da Terra, porque faz parte desse processo também de formar toda essa camada, né, que é a chamada ponte arco-íris, circumpolar, a nosfera, que nada mais é do que a consciência coletiva, é o campo de informação que a gente acessa através do nosso próprio cronopsi, que é a representação disso, mas através da nossa glândula pineal, daquilo que está presente no nosso corpo. Então, é importante a cada dia você saber qual é a runa específica que está sendo trabalhada, ativada, e aí fazer isso dentro de um processo de cubicação, porque
a gente sabe que tudo também tem origem no cubo. Então, nesse processo de cubicação, começa cubicando, na verdade, pelo topo, pela cabeça, que seria o coronário. Depois está ligado também aos plasmas radiais, então o ideal é que você cubique o plasma radial e depois faça a cubicação com as runas. Então, começa no coronário, desce para o chakra básico, para o chakra raiz, para o Celi. Então, Dali, Celi. Hoje a gente está em Celi, então a gente está cubicando o chakra raiz e a gente também está ativando a runa Futark da quarta placa, que seria do dia 23 da lua, que é a runa Wunjo. A runa específica de hoje é o Wunjo, que é a runa da... Então, hoje o preceito fala que é a alegria que amadurece o avatar. Então, como que se forma esse mantra? Porque é a runa Futark Unju, amadurece porque a gente está na placa amarela, ou seja, é a última semana da lua, todos as runas que estão, né, nesse epital, nessa semana, eles têm essa característica do amadurecimento, de colher os frutos ou de a gente tornar-se maduro, e aí dependendo de qual o trono, ou seja, de qual o plasma radial ela está presente, vai trazer a informação que quando o plasma Dali, que é o coronário, é o trono. Quando é Celi, que é no caso de hoje, é o avatar, porque quem está nesse trono é o selo da mão, que o arquétipo é do avatar. Assim como depois vem o mistério com o terceiro olho, que é o plasma radial gama, amadurece o mistério, no caso da placa amarela. Depois o Kali, que é o agente catalítico, ele traz a iniciação, então amadurece também a iniciação. Depois vem o laríngeo, que está ligado ao plasma radial alfa, ele está ligado ao tempo-espaço, e o plexo solar, que é o lime, ele está ligado com a transcendência. Então, sempre vai obedecer é, essas né, frases que eu citei, mas dependendo da placa, a gente vai estar trabalhando ou com diversos poderes, né? Seria a primeira placa, ela se refere à placa afro-euroasiática. A segunda placa, que é a placa branca, ela é a placa a placa pacífica. Tem a terceira placa, que é a placa americana, e a quarta placa é a placa atlântica. Então, essa é as subdivisões, e aí todo o plasmacílio, que é o cardíaco, ele também está exatamente na linha do Equador. Por isso que a família central, que é composta pelo vento, pela mão, pelo humano e pela terra, que é o Kim de hoje, eles também trazem essa informação. A família central é a família que está vinculada à linha do Equador. E aí, assim como o plasma radial cílio também está ligado com essa região, com o chakra cardíaco, assim como a família central também está ligada ao chakra cardíaco. E então, essas são algumas informações básicas, né, para vocês começarem a observar isso no dia a dia, como que é a movimentação, porque essa movimentação é movimentação energética, é movimentação dessas linhas, né, que estão passando, e aí essas placas, elas trazem toda a conexão telepática. Falando também sobre o banco Psi, que aí
o Banco Psi ele já se remete ao cérebro planetário, ele é a união das placas também dentro do ólon planetário, mas são 8 placas do Tzolk'in, e em que 4 placas estão no hemisfério norte, 4 placas estão no hemisfério sul. Vocês podem visualizar aqui na imagem, e aí sempre está intercalando hemisfério norte e hemisfério sul, porque está relacionado com os solstícios e os equinócios. Então, por exemplo, agora a gente está prestes a entrar no outono aqui no hemisfério sul, e no hemisfério norte entrando na primavera. Então, a gente está exatamente nessas 2 primeiras placas, que são essas divisões do hemisfério norte e hemisfério sul, e aí sempre vai intercalando, e elas se unem entre os vértices, né, dos quins portais, principalmente no centro do Equador, que seria o Sol cósmico, unindo com o Sol, o Kim 20 com o Kim 260, eles se unem no centro também dessas placas, e isso realmente é um processo que a gente está compreendendo ainda agora, mas é uma matemática perfeita, né, que acontece, e vocês vão começando a compreender isso no dia a dia, inclusive com o Telectonon, porque hoje a gente chegou na torre matriz da Terra, que é a torre da navegação, e essa torre ela já começa a repetir a unidade cronopsi por 3 dias, porque o cronopsi, quando ele está dentro da torre matriz, ele é um Kim portal e ele vai se repetir por 3 dias. Então, a gente vai ter agora 3 dias seguidos do cronopsi da estrela cristal amarela, e depois também mais 3 dias repetindo o cronopsi, que ele também é portal. Eles ficam intercalando nessas matrizes. E falando sobre também outra sincronicidade de hoje, que a gente chegou nessa torre matriz da Terra, exatamente no Kim da Terra cristal. Então, cooperando com a energia da Terra e trazendo evolução também de forma coletiva para a energia da Terra. E também com o tom cristal, que a Terra ela possui o coração de cristal, ela é a nave do tempo, e tudo isso é para a gente compreender o tempo, não tem como a gente dividir o tempo em horas, fração, como o calendário gregoriano, como a gente está acostumado. Então, o importante é a gente tentar seguir o fluxo mesmo no flow, que seria você fazer aquilo no momento presente, naquilo que está se apresentando com as sincronicidades, e tentar evitar ao máximo esse processo de divisão do tempo em horas. Na verdade, o que a gente precisa compreender é essa alteração de dia e noite. E essa importância do encontro dos amantes também para representar essa energia do feminino e do masculino, de a gente também entender essa função, né, de polaridades, porque, como eu falei, essas energias elas já estão presentes em cada um de nós, independente do sexo. Mas as mulheres, elas já nascem conectadas com a frequência do tempo natural, porque elas têm, a partir da adolescência, da puberdade, elas já começam nesse processo de evolução do período fértil, e é um período cíclico que, se elas estiverem sincronizadas, vai durar, em média, 28 dias, que é o mesmo período da Lua. Então, essa jornada do Telectonon e do encontro dos amantes representa muito esse poder do feminino, porque o feminino, como vocês podem observar, ele fica nas esferas das torres matrizes do céu,
ou seja, fica entre o dia 28 da Lua e o dia 23. O feminino, ele não desce para fazer a jornada terrena, como é o caso do masculino com a representação do Pakal Votan. Então, é muito claro para mim hoje, depois de fazer essa jornada muitas vezes, que a função do feminino ela é justamente ajudar com que o masculino também desperte, ancorar essa energia do feminino aqui na Terra, mas que as mulheres já estão conectadas com o tempo, só que muitas ainda estão é, não despertaram para essa consciência, que elas já vivem o tempo natural e que elas só estão sincronizadas numa frequência de tempo artificial. E o mais incrível de tudo isso é que as mulheres ainda são maioria, e a gente está acompanhando cada vez mais essa energia do empoderamento feminino, dos homens também despertando essa energia do feminino, porque faz parte desse ancoramento de compreender o tempo e que ele vem a partir da energia do feminino através da lua. Então, a partir do momento que eu me conectei com as 13 luas, comecei também a compreender melhor a função do tempo, que seria essa divisão de 13 luas de 28 dias, e cada lua com 4 semanas de 7 dias. E tudo isso são números mágicos que ajudam a gente a decifrar os ciclos do tempo natural. E é realmente mágico como simplesmente a mudança da frequência ou a mudança de você seguir um sincronário que está relacionado com as 13 luas, o quanto ajuda a despertar a intuição, a telepatia, que isso é um processo natural das mulheres. Elas já conseguem compreender e se conectar com a lei do tempo muito mais fácil do que os homens. Os homens ainda têm uma resistência, acham que isso é besteira, que isso realmente é algo, mas na verdade o macaco ele tem esse arquétipo que aquilo que você acha que é real é ilusão e que você acha que é ilusão é real, porque tudo faz parte do mistério e a gente começa a compreender ainda mais esse mistério se a gente conectar com o poder da lua, que é o poder das emoções, que é o fluxo das águas em nós. Trabalhar as emoções é um processo que todo mundo, não só homens, mas mulheres também, foi reprimido, de não expressar as emoções, de realmente achar que está sempre tudo bem, de ocultar, de ser calado. E, na verdade, não, a gente precisa expressar essas emoções, a gente precisa falar o que está sentindo, porque faz parte da experiência humana ter emoções tanto positivas, alegria, felicidade, amor, prazer, e também experienciar, às vezes, um momento mais de introspecção, de repente, uma decepção, um desgosto, mas que isso faz parte da vida, né? E que tá tudo certo, faz parte do nosso processo evolutivo, experienciar essas energias, até para a gente compreender, porque tudo faz parte da dualidade, e a gente não vai conseguir compreender o que é o que a gente quer, o nosso bem, entre aspas, né? Mas se a gente não experienciar, de repente, algo um pouco ruim ou negativo, né? Porque isso ajuda a compreender essas polaridades e o objetivo realmente é chegar no equilíbrio. Então, é um pouco complexo viver isso no dia a dia, mas a partir do momento que a gente consegue soltar o controle, ou compreender que existe uma ordem numérica, existe números que comprovam que existe essa ordem universal. E quando a gente começa a entrar em contato com essa ordem universal, a gente começa a soltar o controle e saber que tudo acontece para o nosso melhor. Então, se você tem
alguma limitação, alguma crença, isso faz parte da sua criação e isso está preso num ciclo mental, mas que você pode tornar isso consciente através do autoconhecimento e esse autoconhecimento ele vem a partir também dessa introspecção, mas também com o estudo do conhecimento e com o estudo da lei do tempo. Resumindo, para fechar a aula de hoje, também falando sobre a importância dessa conexão com as 13 luas. É fundamental que a gente consiga compreender esse padrão cíclico que a lua traz para a gente compreender o tempo. E aí agora eu chamo a atenção realmente para as mulheres, por elas já viverem esse ciclo naturalmente, elas já nascem conectadas com o tempo natural, que vivenciar o ciclo o ciclo menstrual, o ciclo que já faz com que a mulher já nasça preparada para isso. E aí, por isso que as mulheres, elas já têm essa propensão a se conectarem com a intuição, se conectarem com a magia, com o misticismo, com o mistério. E os homens, eles têm um pouco mais de dificuldade porque eles não vivem esses períodos cíclicos na natureza do homem. Por isso que, às vezes, é difícil compreender realmente como o homem ele é tão bruto e também, às vezes, tão insensível, em alguns casos, não estou generalizando, mas na natureza do homem, por ele não se conectar com esse período que seria as lunações. E agora a gente está tendo a oportunidade, através do conhecimento da lei do tempo, de compreender esse período das lunações, para compreender esse período do tempo, e, e aí salta esse poder de mulher que já é conectada com o tempo natural, que às vezes precisariam estar entrando em contato com a lei do tempo, porque elas já possuem essa compreensão intrínseca na mulher. E o homem que faz essa jornada de compreender essa passagem, de compreender como subir aos céus. Por isso que precisa, de certa forma, da ajuda da mulher ou da própria ajuda do seu feminino, de despertar o feminino também em cada um dos homens que estão assistindo também essa aula, que é a intuição, que é se conectar com os ciclos lunares, para poder compreender o tempo e evoluir espiritualmente, porque essa nova era é uma era do feminino, justamente por ter que se conectar com a lua para entender o tempo, e a lua, ela é quem brilha durante a noite. Então, para a gente compreender o tempo, a gente tem que compreender a energia do dia e compreender a energia da noite. E, e aí é o que faz também essa fusão das energias em nós. Então, é fundamental compreender essa energia da noite, que é a introspecção, que é essa conexão com a Lua, com os desafios que a Lua traz. Ela traz muitos desafios também, justamente por isso que é o tom lunar, porque ela vai mexer nas emoções. E, e é natural que, se você ainda tem alguma mágoa, algum ressentimento, raiva, que você precise botar isso para fora, que você precise expressar aquilo que foi reprimido muitas vezes na criação, na infância. A gente foi muito reprimido, principalmente os homens, a não expressar as emoções. As mulheres também foram reprimidas ou com muitos tabus sexuais. E isso faz com que a lua venha, traga energia, traga o fluxo, e seria esse fluxo das águas para limpar as mágoas, limpar os ressentimentos e se conectar com esse poder. A Lua, ela tem uma energia que no livro, se eu não me engano, no Sonda de Arcturus, que ele fala sobre a energia Rang, que é a energia da Lua, e que essa energia é a energia que vem sendo transmitida e acumulada para a gente também se conectar com as outras dimensões.
assim como a importância de conectar essas runas Futark com os plasmas radiais, que é feito a meditação dos cubos. A cada semana a gente está ativando átomos do tempo. Então, no primeiro epital a gente ativa o átomo do tempo vermelho, depois a gente ativa o átomo do tempo branco, depois o átomo do tempo azul, e na última semana, no último epital, que é o epital que eu estou gravando essa aula, a gente está ativando o átomo do tempo amarelo. E a junção desses quatro átomos do tempo forma a molécula do tempo, e aí essa molécula do tempo ela é descarregada no centro da Terra, e aí forma toda essa energia, que dessa energia, quando ela vai se acumulando, ela começa a transbordar pelos polos, pelo Polo Sul e pelo Polo Norte, e vai formando as pequenas auroras boreais nos polos, mas que o objetivo é que essa energia ela seja tão grande, tão forte, a partir do momento que várias pessoas estão meditando, estão tomando conhecimento da lei do tempo e estão fazendo as práticas. Essa energia vai se acumulando no centro da Terra, descarregando pela runa vazia de Botão, pelo chakra cílio, pelo cardíaco, e forme a ponte arco-íris, forme a nosfera, que na verdade ela já está formada, ela já está pronta. A gente precisa sincronizar com essas informações, fazer as meditações para que a gente consiga acessar. E aí ela se torne real visivelmente, a gente consiga acessar toda a informação que está disponível através da telepatia, através das runas Futark, que formam essas membranas psinimboides. Então, existe um fluxo entre essas runas para que essa estrutura se forme. Então, tem a primeira energia a partir da primeira placa, que seria a vermelha, a afro-eurasiática, depois passa para a placa branca, né, que seria a pacífica, depois para a azul, que seria a americana, e depois para a amarela, que seria a placa atlântica. E tudo isso são fluxos, né, que tem toda a conexão com as runas Futark para desenvolvimento de toda essa consciência, da consciência galáctica, da consciência da nosfera. Então, gratidão pela atenção, pela paciência de todos. Se tiverem dúvidas, pode entrar em contato comigo, comentários, sugestões. Tem um grupo no Telegram também para tirar mais dúvidas ou comentários, receber as informações de primeira mão. E se gostaram desse vídeo, dá um joinha e assinem para receber mais vídeos como este. Gratidão, Lakesh. Eu sou outro você. Assim falei, com muito amor, Diogo, Kim 87, Mão Solar Azul.